Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30 horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, olhando para a palavra do Senhor. E ontem nós falávamos sobre confiança. Nós estamos lá no capítulo 6 de Esther, finalizando a trilogia ali de Esdras, Neemias e agora Esther, dentro daquele contexto ali do cativeiro e pós-cativeiro e acontecimentos ali de intervenção do próprio Deus mesmo sobre esse povo que Ele ama tanto, sobre nós, né? Isso tem a ver, nós estamos falando sobre nós também. Tudo que a Bíblia está aqui ministrando sobre o que já passou, o Senhor está falando sobre nós, sobre as nossas vidas também. E ontem eu falava com uma pessoa, com uma amiga, com uma cliente, justamente sobre isso, sobre confiança. O que é confiança? Quando nós depositamos no Senhor a confiança, independente da situação em que nós estamos, com esse povo aqui era um povo que estava cativo, era um povo que foi tirado do seu habitat natural, que foi tirado ali da sua terra, né? E foi trazido para uma terra onde existiam ídolos, onde eles eram oprimidos de alguma forma, onde eles não eram verdadeiramente, como é que eu vou falar? Não pertenciam àquela terra. Mas o Senhor nos pede para confiarmos nele. E nesse dia ele nos pede para confiarmos nele. E quando nós podemos confiar, quando nós entregamos o nosso coração e as nossas mentes em confiança a este Deus, olha, eu disse para essa pessoa ontem, essa questão da confiança, Deus está ministrando muito no meu coração, e só tem uma frase: até que nada mais importe. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e nós começamos a declarar: Senhor, é só Tu que és, meu Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, Tu és aquele que vai à frente, Tu és aquele que sabe cada detalhe da minha vida, Tu és aquele que sabe o que eu necessito, Tu és aquele que sabe que antes das palavras saírem da minha boca, Tu já sabes o que eu vou falar. Tu és aquele que coloca o executar e o querer, né, através do meu coração, através das minhas vontades, porque eu estou na Tua presença, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o meu Senhor. Então Ele vai cuidando de cada detalhe, de cada situação. Aqui nós vimos ontem, eu falava com essa pessoa ontem, que o devocional de ontem ficou ali gravado e eu fiquei frutificando verdadeiramente, meditando nesse devocional ontem durante todo o dia. Imagine que 22 anos de reinado do rei Xerxes, né, do rei Assuero, em 22 anos de reinado, ali a Esther dá o jantar para ele, né, faz o jantar ali para ele, para Amã, o inimigo do povo. Então convida eles para um segundo jantar, porque ali ela não conseguiu falar o que ela deveria ter falado. Então ela entendeu, eu acredito, ela teve discernimento, vamos orar mais um pouco, mais um dia, e então nós vamos falar sobre o que realmente importa, que é declarar ali, né, denunciar Amã como perseguidor do povo judeu. E naquela noite, o rei teve insônia, e de 22 anos de reinado dele, ele foi pegar justo o, o, o rolo, né, o script ali, onde Mardoqueu salvou o rei, quando ele denunciou ali os dois servos do rei, que iriam envenenar o rei, que iriam matar o rei. Tudo está no controle do Senhor. E eu falava para essa pessoa ontem: olha, veja que além de tudo, o Senhor, daí ele honra, né, o Mardoqueu, que o próprio Amã serve ali como aquele que vai conduzindo o cavalo, entrega uma capa do real ali para Mardoqueu, para que ele fosse ali até a praça, que ele fosse a vias públicas, sendo exaltado, sendo honrado pelo rei. E eu falava para ela, né, a respeito, me fugiu o que eu ia falar. Tá. E o rei fala assim, ó, no versículo 10, ó.
Então faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio. Então o rei já sabia qual era a origem do Mardoqueu. Então faça ao judeu Mardoqueu. O rei sabia onde é que o Mardoqueu estava, que estava à porta do palácio, e possivelmente perguntou, né, o porquê que ele estava à porta do palácio ali para os seus servos. Então o rei já tinha uma visão, Deus já havia colocado ali uma visão, antes de Esther ir lá falar sobre tudo o que estava acontecendo, o rei já tinha colocado uma visão ali sobre Mardoqueu, sobre o povo judeu, que não era aquele povo mau que o Amã estava dizendo com tanta veemência, né? Não, Mardoqueu foi aquele que salvou o rei. Então o Senhor, ele vai cuidando de cada detalhe. Quando a rainha Esther, que é o que nós vamos ler aqui no capítulo 7, chega à presença do rei, agora no segundo jantar, e expõe ali que ela é do povo judeu, que ela faz parte daquele povo, que ela é parente ali de Mardoqueu, o rei já sabe, não, esse povo não é tão ruim assim, esse homem aí salvou a minha vida, tem alguma coisa aí que não está certa, que não está errada. E nós vamos ler então, vamos orar para ler, e esse contexto nós trazemos para as nossas vidas hoje. Nós achamos que está tudo perdido, nossa, está tudo quebrado, que não tem conserto, a minha vida não tem saída, eu não consigo deixar esse vício, não, eu não consigo largar essa situação, né? Mas não, Deus está no controle de cada situação, de cada detalhe. O Senhor está cuidando, está ministrando, está envolvendo, está articulando quando nós depositamos a confiança nele. E aqui no capítulo 7 de Esther, os judeus depositaram confiança total neste Deus. Eles depositaram a confiança de que o Senhor poderia libertá-los da morte, que poderiam libertá-los daquela sentença de morte declarada ali por Amã, naquele contexto ali, onde o dia do final deles já estava escrito lá, era 7 de março do ano seguinte. Então, olha, vamos orar e vamos ler esse capítulo aqui e vamos entender mais um pouquinho do poder, da soberania do nosso Deus, que age hoje, que está vivo hoje, que pode transformar nossa vida hoje, que pode quebrar correntes, cativeiros que nós vivemos hoje, cativeiros de depressão, cativeiro de né, um casamento destruído, cativeiros, cativeiros, cativeiros. Este Deus pode destruir, esse Deus pode transformar a minha vida e a sua vida nesse dia. Eu vou orar então. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor infinito, obrigada, Senhor, pelas verdades que a tua palavra nos passa, Senhor. E nos ajuda nesse dia a entendermos, ó Deus, e termos conosco a porção que vem de Ti, Senhor, o alimento vivo que vem de Ti, Senhor, a palavra viva que vem, Senhor, e transforma as nossas vidas nesse dia, Senhor. Independente dos resultados, independente, Senhor, das notícias ruins que chegam até nós, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito de Deus, ministra em nossos corações. Amém. E enquanto eu orava agora, me veio à mente, né? Uma pessoa muito querida, muito amada, teve uma notícia muito ruim ontem. E, Celina, bom dia. E essa pessoa teve uma notícia muito ruim ontem. Primeiro ela teve uma notícia muito alegre. E depois ela teve uma notícia muito ruim. A palavra que me veio hoje, agora, enquanto eu estava orando e pensando nela, é: aquele que pertence ao Senhor, ele não se abala com notícias ruins. Ele não se abala com notícias que podem vir e a princípio ser uma sentença de morte. Assim como essas notícias aqui que o povo judeu recebeu e foi uma sentença de morte verdadeiramente, mas o povo de Deus, ele crê que este Deus soberano pode transformar qualquer situação. Seja notícia de um cancro, seja notícia de uma doença, seja notícia de uma perda, seja notícia de um divórcio, seja o que for. Em oração, em união, toda a situação, todo o cativeiro pode ser destruído. Quando nós cremos, quando nós confiamos, e ontem o título da nossa meditação foi sobre confiança, quando nós confiamos neste Deus.
Vamos ler aqui, vamos começar capítulo 7 de Esther. Então, agora nós vamos para o segundo banquete de Esther. Então, o rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Diga-me, o que deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. De novo, ele oferecendo metade do reino a ela, né? A rainha Esther perguntou: Se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. E aí o rei, né, versículo 5. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria audácia de fazer isso? E aí, versículo 6, Esther respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Nosso inimigo e adversário hoje são as potestades, os espíritos malignos que estão nas regiões celestiais, que utilizam pessoas para nos afrontar, para nos oprimirem e para nos trazer, né, derrotas. E hoje este é o nosso inimigo. Nosso inimigo não é contra carne e sangue. A palavra de Deus ela é muito clara a respeito disso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Por que Amã ficou apavorado? Ali pelo último versículo, ali, ó, a última palavra aqui do capítulo 6, que falou o seguinte: a própria esposa dele já declarou a derrota dele. Visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Então ele já ficou apavorado, porque já sabia a sentença dele. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada, e nesse exato momento o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no palácio, no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Qual é o decreto de morte que você e eu temos nesse dia? É o nosso financeiro? É um trabalho, um contrato que está sendo rescindido? Qual é o decreto de morte que nós temos hoje nesse dia? Vamos declarar as verdades do Senhor? Vamos declarar que só o nosso Deus tem a última palavra sobre as nossas vidas? Só o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, quando nós finalizamos a nossa oração em nome de Jesus Cristo, porque a palavra é bem clara, nós só conseguimos nos achegar ao nosso Deus através de Jesus Cristo, que está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, para a nossa vitória. Qual é o decreto de morte sobre as nossas vidas? Vamos declarar o contrário, vamos declarar vida. Senhor, Tu és o Deus da abundância, Tu és o Deus que detém o ouro e a prata, Criador de todas as coisas. Eu declaro vida sobre a vida financeira, eu declaro vida sobre o meu relacionamento, sobre o amor entre mim e o meu marido. Eu declaro vida sobre o relacionamento com os meus filhos, esse filho rebelde. Eu declaro vida, libertação sobre o meu filho que está envolvido em algum vício. Eu declaro vida, a tua saúde, a tua abundância sobre o meu corpo doente, meu corpo físico. Eu declaro vida sobre os meus projetos. Eu declaro vida sobre a minha vida profissional. Eu declaro vida enfim, sobre os meus passos.
Aonde eu estiver, Senhor, que a tua vida, a tua abundância, o teu poder, Senhor, venha e ministre sobre mim e me dê a alegria que vem de ti, o poder que vem de ti, a glória que vem de ti, Senhor, reine sobre a minha vida e eu possa honrar, né, o teu nome. E sabendo que a última palavra é tua, sabendo que cada detalhe és tu que cuida da minha vida, Senhor. Que tu estás, que eu estou sob o teu controle quando nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo em adoração ao nosso Deus, quando nós declaramos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, quando não há outro em nossas vidas, não há outro ídolo, nem de pedra, nem que não seja de pedra, mas Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus que derramou o seu sangue precioso lá naquela cruz, e Ele que reina em nossas vidas. O nosso altar diário está levantado a Ele. Então nós podemos clamar em nome dEle e clamar por ajuda, e este Deus, assim como o povo judeu aqui fizeram 3 dias de jejum e oração, né, para que a rainha Esther pudesse se achegar até o rei, e no entanto que o rei declara ali por 2 vezes, rainha Esther, se tu quiseres metade do meu reino, está aqui metade do meu reino. Estava totalmente inclinado, com os olhos e ouvidos a ela, em atenção a ela, porque o próprio Deus é aquele que mexe nos corações, o próprio Deus é aquele que endurece os corações, ou é aquele que amolece, né, os corações, que derrama a sua graça para que as pessoas nos olhem e vejam da graça desse Deus sobre nós, né? Então, os favores são concedidos através dessa graça. E nós vamos finalizar essa palavra curta, hoje foi bem curtinha, mas continuamos nessa meditação, porque a meditação de ontem, a meditação de hoje, que é um complemento, elas precisam frutificar ainda mais em nós, a nossa fé precisa aumentar ainda mais, e o nosso entendimento ainda mais, para que nós possamos entender e descansar, entrar no descanso do Senhor. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, em 6 dias, Ele criou os céus e a terra e os seres humanos e tudo que respira e tudo que vive aqui nessa terra. E no 7º dia Ele descansou. E que a partir do momento que nós entramos ali junto, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós também estamos entrando no descanso deste Deus. Nós estamos entrando no descanso dele, independente das nossas situações. Então, que as aflições desse dia, que a ansiedade pelo que vai acontecer amanhã não tome conta das nossas mentes nem dos nossos corações, mas que nós possamos descansar verdadeiramente e que nós possamos declarar essa frase: até que mais nada importe, apenas aquilo que o próprio Deus venha e faça por nós, apenas a boa mão dele, a boa vontade dele sobre nós. E a palavra nos fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então que eu e você possamos descansar nesse dia, descansar nos braços do Pai, descansar nesse amor infinito, descansar nesse Deus que é fiel e que cuida de cada detalhe. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela tua boa mão, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é viva. Senhor, que essa palavra continue frutificando nesse dia de hoje, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Que nós possamos entregar, Senhor, as nossas vidas, que na verdade elas não nos pertencem, Senhor. Pertencem a Ti, Senhor. Mas que verdadeiramente, Senhor, nós possamos descansar os nossos braços, as nossas forças, ó Deus. Que muitas vezes já estão, Senhor, quase no fim, Senhor. Porque a luta, Senhor, por fazer acontecer, a luta, Senhor, por reconstruir aquilo que só Tu podes fazer, Senhor. Nós não podemos mais, Senhor. Entregamos em Ti, nos Teus braços, no Teu altar, Senhor. Sê por nós, Senhor. Vai à frente, Senhor, e muda, Senhor, os diagnósticos, muda, Senhor, sentenças de morte que temos nesse dia, Senhor. Muda, Senhor, que nós possamos finalizar esse dia, Senhor, com uma porção de Ti, Senhor, com o alimento que vem de Ti, Senhor, com a vida que vem de Ti, Senhor, com o amor que vem de Ti. Então, em nome de Jesus, eu te peço, sê conosco, Espírito de Deus.
em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém, Celina. Um beijinho. Até amanhã, se Deus quiser. E vamos continuar frutificando nessa palavra, que é viva e que nos liberta, e que nos transforma, e que muda destinos, muda o nosso amanhã e muda o nosso hoje. Até amanhã, então, se Deus quiser.